Shalom a todos, estudo semanal do dia 3 de fevereiro de 2018. Tem como título Iitro, que significa Jetro. Leituras sugeridas, Êxodo 18, 1 até 20, 23, Isaías 6, de 1 até o 7 e 6, e além disso, Isaías 9, versos 6 e 7, e Hebreus 12, de 18 a 24. Vamos começar com Êxodo 18, de 1 a 6. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, veio com os seus filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e os seus 2 filhos. O estudo desta semana tem como foco principal a figura do sogro de Moisés, Jetro. Muitas lições preciosas são extraídas desta porção tão linda. A maior de todas, como sempre, é constatarmos a fidelidade de Deus. Quando nos reportamos ao início do livro do Êxodo, desde o nascimento e a chamada de Moisés, parecia, a olhos humanos, que ele havia sido chamado para uma tarefa impossível de ser realizada. Moisés, homem de Deus, fez a escolha certa em obedecer ao eterno Deus e se conformar com seu plano maravilhoso. É considerado um herói da fé. A palavra diz em Hebreus 11, de 23 a 29, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Agora recebe seu sogro com sua mulher e os 2 filhos. A fidelidade de Moisés a Deus é vista nos nomes de seus filhos, sempre exaltando Deus, e agora, voltando vitorioso, recebe de seu sogro sua família. Temos aprendido que nenhuma conquista tem valor se perdermos nossa família. Os acontecimentos que antecederam este momento marcaram profundamente a vida do povo e a vida de Moisés. Todos os livramentos que Deus operara, as provisões necessárias, serviram como preparação para o povo entrar em uma nova dimensão de relacionamento com Deus, com Moisés e com as outras nações. Moisés precisava governar com a sua família. O líder transmite aos liderados o modelo que ensina, vivendo este modelo em sua própria vida. Mesmo sendo um homem ungido de Deus, Moisés precisaria ainda aprender muito e seu sogro, mesmo não fazendo parte do povo escolhido, foi instrumento usado por Deus para ensinar Moisés. Em Êxodo 18, de 13 a 24, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida
e eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Mais uma vez, Jetro é usado por Deus para instruir Moisés. Tudo isso é ainda preparação. O grande projeto de Deus está para ser confiado ao seu povo, a entrega da Torá. Toda a obra de Deus segue o mesmo script: o líder, sua família, a liderança e o povo. A nação foi liberta do cativeiro, mas havia um projeto em andamento. Deus estava formando um povo seu na terra. Aleluia. Em Êxodo 19, de 1 a 6, nós lemos o seguinte: no dia em que completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus sempre ama primeiro, dá primeiro, pois a sua graça é o fator decisivo para a nossa sobrevivência. Antes da entrega da Torá no Sinai, o eterno Deus confia a Moisés as suas palavras a serem levadas ao povo que aguardava. Moisés leva de Deus a promessa aos seus filhos, os termos da aliança eterna entre Deus e o seu povo. Em seguida, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, são escritos na rocha pelo dedo de Deus para serem apresentados ao povo. O dedo de Deus é o próprio Espírito Santo e a rocha é Jesus Cristo. Deuteronômio 9:10. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. E ainda em Êxodo 8:19, os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. A igreja de nossos dias precisa voltar aos princípios de Deus. Hoje vemos líderes doentes, com famílias desfeitas, ministrando-os no altar de qualquer maneira, lideranças robotizadas, numa uniformidade mecânica, com aparência de organização, mas desprovida de unção. Algumas igrejas dos nossos dias mais parecem com empresas de vendas e negócios que uma casa de oração para todos os povos. Precisamos, em nossa geração, fazer a obra do Mestre com dignidade. Jetro é um tipo de líder, formador de líderes. Na nossa linguagem atual, ele seria um mentor ou um pai apostólico que todo líder precisa ter. Moisés também,
o grande líder que Deus levantou, precisou ouvir este homem e transferir a autoridade a outros líderes para que a obra pudesse ser realizada com eficácia. Em Isaías 6, de 1 a 7, nós lemos o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías, um estadista, um líder, mas acima de tudo, um servo de Deus. Algumas coisas ruins tinham acontecido em Judá. A morte do rei Uzias, depois de um reinado longo e frutífero, também um terremoto tinha abalado as estruturas da cidade. É relatado em Amós capítulo 1, versículo 1 e 2, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Uzias, um grande rei, um grande líder, mas que um dia abusou de sua autoridade. A Bíblia narra sua história no livro das Crônicas, no 2 Crônicas 26. Segundo livro das Crônicas 26, é muito importante ler essa história. Tornou-se orgulhoso, isso foi motivo da sua queda. Interessante destacar que ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos e fez um excelente governo. Mas um dia, há líderes que conhecemos que começaram também realizando uma obra magnífica ao nosso Deus, mas chega um dia, o orgulho, a soberba e Icabó ou Icabode, foi-se a glória. Por que isso acontece? Todos sabem a resposta, todos nós sabemos: orgulho. Nesse contexto de maldição, lepra, morte do rei, terremoto, Isaías vai buscar ao Senhor, tem uma visão arrebatadora e uma experiência com Deus, e ele se torna a própria resposta da sua oração. Isaías 6,8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías foi a sua própria resposta de oração, um servo que amava Adonai, e foi levantado para ser um dos maiores profetas da Bíblia, aquele que anunciaria a vinda de Jesus Cristo como nenhum outro. Ele foi buscar a face de Deus e foi usado como um grande líder de Deus. Em Hebreus 12, de 18 a 24, nós lemos o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível
que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Esta passagem fala de santidade. Precisamos tomar consciência do tempo em que estamos vivendo. Somos chamados a ministrar num santuário não feito por mãos humanas. A nova aliança no sangue de Jesus Cristo nos leva a uma experiência mais profunda com o Pai. Deus busca relacionamentos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Este novo tempo em que estamos entrando será marcada pela presença de Deus através de sua igreja madura. Não pode continuar ocorrendo o que temos visto, ou seja, pessoas sem vida, sem testemunho, despreparadas e em todo momento abrem suas bocas dizendo: Deus falou comigo isto, Deus falou comigo aquilo, com suas pseudo-visões que na verdade são distúrbios. Arrastam pessoas inocentes que desesperadas buscam por sinais e vestígios de milagres de Deus e são enganadas porque buscam o errado, no lugar errado e nas pessoas erradas. Esta história que todo mundo é líder e basta alguns meses para o indivíduo ser líder de multidões é falácia. Um líder é formado com muito trabalho, dedicação e consagração e principalmente dependência de Deus, e isto leva tempo. Quero encerrar este estudo com a palavra de Deus transmitida pelo nosso querido apóstolo Paulo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Isso está em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Jetro é um exemplo do líder que deixa um legado a outros líderes. Creio que a principal mensagem deste estudo tem a ver com liderança e discipulado. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Deus vos abençoe. Shabbat Shalom.